Quer saber o que Guanico e o K99 tem a ver com esse vídeo? Acompanhe até o final. E aproveite o grande desconto de lançamento no primeiro link na descrição. É isso aí, galera, vocês que clicaram na YouTube, esse vídeo aí tá imperdível. E fora que vai ter muitas novidades aí, confirmado pelos próprios desenvolvedores, que eu vou estar mostrando também um trecho aí muito interessante do vídeo, que vai ser periódico, pelo que eu vi, e vai estar no lugar das lives. Eu particularmente prefiro assim, pois não tem enrolação, assim como no canal. Fora isso, eu vou estar falando muita coisa aí que vai ser muito interessante até para o próprio Cafastar. E vamos começar. Eu sei que eu tô devendo aí, pois eu disse aí que apesar de estar com equipamento novo e com a redação, eu acabei sumindo. Mas como você sabe aí, esse semestre é o semestre não só de muitos lançamentos, como de novidades. E acredite, teve muito. Mas vocês querem saber o que é que era mais importante do que postar vídeo pro canal? Temos o site brasileiro com conteúdo do site oficial e muito, mas muito conteúdo extras. Fora que temos a maior página BR aí do Pokémon Unity, o MOBA aí que acabou superando o lançamento aí do Lowwood Rift. E também fizemos a parte do beta teste aí do Yu-Gi-Oh! Cross Duel, que foi bastante surpreendente aí, pois estávamos esperando o do grande sucesso aí que já está por vir, o Yu-Gi-Oh! Master Duel, mas fique ligado aí que quando estiver rolando também o beta teste aí do Master Duel, vamos estar divulgando aí pra galera para o maior número de brasileiros possível estar participando. Mas, sem enrolação. E dica rápida aí com direitos a spoilers, principalmente a do próximo vídeo. E como vocês podem ver aqui, o banner do Syndrome está praticamente acabando, mas quem está gastando aí já está notando a diferença entre um e outro, né? Como sempre acontece. E o destaque desse banner é a Leona. E eles até corrigiram um pequeno falha aí do combo dela, né? Mas vamos lá. Como vocês sabem aí, mês que vem tem collab. Bem provável que seja também nessa data de collab que aconteceu no passado. Então, aguenta aí o Rubis, viu? Quem quiser gastar, por enquanto, né? Economiza ao máximo, gaste com as cartas. Pois as cartas servem nas suas versões originais, né? E sem enrolação, vamos conferir os eventos. E no decorrer das dicas aí, em relação aos eventos de Halloween, vou estar dando um spoiler ou outro aí. E também vamos estar citando alguns conteúdos aí relacionados aos próximos eventos e personagens. E esse evento de bola aí, vocês podem estar utilizando qualquer tipo de time aí. O a spawn aí é das almas AS de ouro e almas AS de fez. E agora que o negócio está começando a ficar bom, evento de corrida que já foi spoilado. Como eu disse aí no último vídeo aí relacionado à corrida, eles iam dar uma diferenciada entre os de síndromes que, como vocês sabem aí, é só para preencher lacuna. E o de Sinatruz também, né? Primeira carta de... Aqui, opção de fez. Efeito até bonzinho. Aí, Select. Que faz tempo que não tinha Select, né? Netmable. Aí vai de cada um, do gosto de cada um. Muitos vão no de Cris, né? Da prioridade de Cris. E fez de personagens ouro. Muitos vão dar foco aí no Raiden. Ou então na Kula. Ou então até na Shaggy, né? Mas vai no gosto de cada um. Outros itens aí que vocês podem estar atrás também. Esse estoque de vocação, que vocês utilizando, converte em recebimento de diamante, que é sempre bom, né? E os outros itens aí vocês vão a gosto. E vamos que realmente interessa aí. Como vocês podem ver aqui, todos os personagens de Halloween. Cartas. Por que eu tô falando em cartas? Que despertar também influencia. Como muita gente foi pega de surpresa, vocês podem estar até com os personagens com despertar relevante, né? Procurem os personagens de Halloween que vocês puderem despertar ao máximo.
Caso vocês não puderem despertar os personagens de Halloween, é óbvio que vocês não vão simplesmente fabricar memória do nada. Tem a opção também de vocês estarem despertando as próprias cartas do Halloween e também estarem ganhando buff. Agora vamos pro principal do evento do vídeo, né? Muita gente aí tava esperando, né, a boa e velha carnaval, mas como eu sempre digo aí, informação com fontes, viu? Ou nesse canal, ou então até no Xeno, né? Bem mais no Xeno, que ele fuça tudo, né? Mas vamos lá. A mesma regra aí que vale lá do evento de corrida, vale aqui também. O máximo de despertar possíveis e também a combinação de cartas, etc. E aqui acontece o seguinte. Vocês, infelizmente, vocês vão ter que focar em um tipo de combinação um pouco diferente do evento de corrida. Mas vamos nos atentar primeiro a essas informações aqui. Por enquanto eu estou fazendo alguns testes, né? Mas acontece que eu vou dar uma combinação aí que com certeza absoluta vocês vão conseguir, pois lá no grupo lá muitos jogadores estão com a combinação parecida com essa e estão completando um bom e velho 100 mil, 1 milhão que vocês podem estar vendo aqui e estarem garantindo a memória ABS. Sim, vocês achavam que seriam moleza, né? Talvez no collab, pois eles vão estar facilitando para novos jogadores. Mas, sem enrolação, carta que vocês podem estar utilizando é a do bom e velho Rio, que eu vou estar falando, mostrando aqui para vocês. Sete praticamente fabricado aí para vocês estarem utilizando nesse tipo de gigante aí. Equipe os 3, aí vocês vão completar ou até com o 7 lá do evento aqui de corrida que teve do Kyokujin. E em relação às cartas de opção, vocês derem preferência de cartas que reduzem o cooldown, ou seja, o tempo de skill. Vocês podem estar aproveitando também a nova skill do máximo que vocês podem adquirir 3. Fora que vocês podem ter a preferência que vocês tiverem, né? Não tem obrigação nenhuma. Mas vocês também podem estar quebrando galho com os bons velhos cartas de Calicula e máxima. Que vocês podem estar utilizando também a seguinte combinação. Não só essas cartas, como são cartas 5 estrelas, vocês podem estar despertando e estarem adicionando mais um efeito extra a essas cartas aí. E também aumentando o PC necessário para completar com o PC, que é o poder de combate do seu personagem, caso esteja despertado em um nível inferior. E aí tá completando, né? E agora uma dica aí importante pra caramba aí, que vai facilitar muito a vida de vocês, principalmente outros gigantes, que é essa aqui, ó. Vocês veem aqui, batalha, brinquedo papagaio, né? Mas tem essa opção aqui, ó. Vocês podem, aqui, ó. Ou deixar, já vem ativo, que é, no caso aí, quando vocês têm mais de um personagem ativo na tela. Aí, quando eles completam os 10 segundos de cooldown do despertar, eles utilizam o despertar automaticamente. Mas, para vocês tirarem uma maior quantidade de dano possível, vocês deixam aqui desabilitado, aqui nativo. E assim, quando completar os 10 segundos, vocês gastam o despertar de um personagem, transfere para outro e assim gastando os 3 despertar sucessivamente da melhor forma possível e com certeza absoluta estarem combando um especial em cima do outro 3GP. É isso aí, galera. Como todo mundo sabe, o canal aqui desde o início aí tá fazendo a campanha para que tenha o Cofa Star ou na Steam ou então alguma possibilidade de ter via PC. E finalmente a Netmail atendeu, só que em outro jogo. Eles estão lançando a versão do PC de Nanatsu no Taizai, mas calma aí, que além de estar na versão beta, ainda é só localizado para o Japão.
E com o hype aí do KOF 15, tudo indica aí que tem a grande possibilidade de, quando eles estiverem na versão já definitiva, estarem fazendo também no KOF Star. Vamos aguardar e também vamos pedir bastante nos 3 fóruns, viu? Aqui vocês podem ver aqui todas as especificações que vão ser utilizadas, o mínimo e o máximo de cada requisitos. Fora aqui, né? Como vocês podem ver aqui, eles estão também aproveitando o hype aí do xCloud e também da Nvidia, né? Que são emuladores para jogar em nuvem. E foi confirmado, agora via data também, que vai ter finalmente os signatures aí do Terry Bogard e do Ryu Sakazaki. Que tava na cara, né? Ou seja, no estilo do jogo. Mas quem aí tá com pelo menos metade dos signatures já deve ter percebido aí qual dos lados aí são dos principais, né? Dos mais fortes. E também qual o próximo que tem grande chance de ser o mais forte dos dois. E agora vamos pro assunto principal do vídeo, né? Sem enrolação. Mas vamos lá. Agora aí no novo formato de perguntas e respostas com os desenvolvedores, eles já anunciaram aí que vai ter o buff aí dos síndromes iniciais, ou seja, Rugal e Orochi. Também é esperado que tenha buff aí não só do Gizzy e também do Crysalid, né? Já que esse aí é o nickname aí do próprio desenvolvedor. E também vai rolar o retorno das pretes. O que, bora aproveitar aí o momento aí fanservice e também o momento Netmembro visitando o canal, né? Netmembro, já, até o concorrente já botou aí a Gwenico, cadê vocês? Vocês já botaram aí seus próprios Pret Guise, tá na hora de botar seus próprios Pret Gwenics também, viu? E não vem com desculpa que vocês não podem incluir personagens repetidos seguido do outro, pois vocês já botaram dois Ignis Síndromes, ou dois Síndromes Ignis e dois Zero Síndromes, mas sem brincadeira. Também vai ter a boa e velha adição de personagens a partir do KOF X3, ou seja, personagens do KOF 14, o que já era esperado, já spoilaram já não só o Shunei como o Meitenkun, os novamente protagonistas do KOF 15. E falando do KOF 15, é claro, é óbvio que a Netmembro não ia renovar por 3 anos o KOF Star sem estarem visando e muito os bons velhos 3 anos de alta do KOF 15, né? Então pode estar rolando muitos personagens, incluindo DLCs do KOF 15 no próprio KOF Star. E antes de falarmos dos grandes vencedores aí da eleição dos 3 fóruns para receber buff versão Síndrome Signature. Mas brincadeiras à parte aí, tá rolando aí a pré-venda aí com desconto generoso aí do mangá encadernado aí The King of Fighters New Beginnings, o equivalente ao The King of Fighters 14. E vocês podem estar conferindo aí o primeiro link na descrição, também lá em destaque no site do KOF 15 Brasil. E vocês podem estar acompanhando todas as edições em primeira mão para vocês estarem comprando e estarem lendo aí encadernado, né? Que é muito melhor do que vocês lendo online também, para colecionar também. Mas, sem enrolação, os personagens aí que eu vou estar citando aí, do terceiro ao primeiro local, coincidentemente, alguns deles têm versões aí até no próprio KOF Star, muito querido pela galera. E outra aí, com certeza absoluta, vai ser um farm de dinheiro absoluto. Mas, sem enrolação, o terceiro colocado, Mukai, que já teve a sua versão alternativa aí no KOF Star, que foi um dos gigantes, que é o bom e velho Chocolate Mukai. Falta só empurrãozinho, né, time? Ele já tá pronto aí. Vocês podem fazer o mesmo que fizeram aí com o Rakesh Chris. Então, sem enrolação. O segundo lugar aí, o personagem aí que tá com modelo 3D há muito tempo, há mais de um ano pronto, vazado por altos datamagens, tanto com o Ash como com o Shannon, o bom e velho Dark Ash. Esse aí tá na cara aí que vai ser síndrome, viu? Não tem nem como dizer não. E por último, e não menos importante, o personagem aí que ganhou nos 3 fóruns em primeiro colocado, o substituto, quer dizer, o sem nome, Nameless,
Ele é bem provável aí que receba buff, é óbvio. Mas tem muita cara aí que ele também vai receber a versão Síndrome ou até CS, né? Bora ver, né? O que vai rolar. Mas vamos ser sinceros, né? Que a grande comunidade, principalmente dos consoles, gostaria de ver outro personagem aí no lugar dele. E agora aí com o grande acionista aí, Mohamed Bin Salman, que tá comprando até time de futebol. Essa barreira aí já caiu por terra, principalmente pois essa barreira era dos antigos acionistas da CNK, ou seja, não tem nada a ver com a atual diretoria. Fora que o próprio Oda, né, em grande quantidade de entrevistas, principalmente nessa última mais recente do Tokyo Game Show, disse que personagens muito queridos pela galera podem estar retornando aí e vai ter muitos personagens surpreendentes, viu? Pode estar acompanhando o vídeo do KOF 15 que eu vou dar muitos mais detalhes. Mas se vocês não quiserem esperar, tá lá no site KOF 15, link na descrição, todos os detalhes em português ou na língua que vocês desejarem, pois temos a ferramenta de tradução simultânea. Fora que Canon 99 não tem mais nenhuma barreira legal. E, por último e não menos importante, ele tem a maior cara de Boy Syndrome, viu? E foi essas novidades aí do KOF All Star aí. Aguarde aí novidades do KOF 15 e também vai sair a famigerada Tier List, a mais com bônus extra, né, que vai estar completo com todos os personagens lançados até o momento e também com análise completíssima. Fora que vocês podem estar conferindo logo em seguida como aqui é feita a modelagem e também o hitbox do KOF All Star, que também vale para o KOF 15. Então, até a próxima, galera. Fui! 액션적으로 좀 빠르게 하거나 아니면은 하단 판정이 없었는데 하단 판정을 추가해준다든가 아니면 판정 범위를 늘려준다든가 이런 식으로 좀 다양한 방면으로 이제 액션 상영을 하겠다라는 얘기예요. 아직은 어떻게 할지는 모르겠지만